Ha! Olá, gente, sejam bem-vindos à live de reações aqui no NPDC. Eu, o anfitrião Igor, estou hoje na jornada solitária de limpar esses vídeos que vocês tanto nos pagam para nós assistirmos. Hoje, nós iremos ver um vídeo pago nessa live e outros pagos nas lives anteriores, para termos engajamento tanto com o nosso público que está há muito tempo esperando para ser reagido, como também vocês que estão aqui conosco agora. Caso queira ter o seu vídeo reagido, por favor, insira o minuto dele em dinheiro aqui no NPDC. Exclamação Pix. Pois vamos a eles? Por favor. Só na caixa DJ. Todo mundo gosta de animação. E por mais que todo mundo goste... Antes que vocês pensem que estava tendo alguma música, algum áudio dele falando e tal, não. Era só uma música que eu cortei por causa do copyright, tá, gente? Por favor. Goste de animação, existem dois países, especificamente, que são conhecidos por produzir e exportar animação para o mundo inteiro. Esses dois países são, respectivamente, Estados Unidos e Japão. Bom, e não é como se não existisse animação fora desses dois países, mas juntos eles escreveram, influenciaram e revolucionaram a história da animação e ajudaram a criar a ideia que hoje nós conhecemos como desenhos animados. Mas afinal de contas, qual é a diferença entre a animação americana e a animação japonesa? Qual é a melhor? Bom, a gente vai discutir isso. Essencialmente, a diferença tonal entre desenhos americanos e desenhos japoneses está nos preceitos alicerçados a epistemes deles, né? Que seria valores cosmológicos, cosmogônicos e cosmovisão por si só, né? Já falamos aqui Johaki, que seria a tentativa de emular os três setores, né, de uma roteirização. Mas o Japão, tal como o Oriente, tem como base mais o Kishotenketsu, né? O Kishotengo, que é o em chinês. Enquanto o Monolito está muito presente, né? Na versão americana A Jornada dos Três Atos lá e tal, que o Critical Hulk deixou muito bem debulhado. O Wood Alley tem uma formatação diferente do que a formatação das três etapas, né? Início, meio e fim. Aquele do clímax, né? A redenção, sair da zona de conforto e tal. Eu não me recordo agora quais eram as etapas do Wood Alley, mas o Wood Alley, ele fez um formato tão interessante comercialmente na produção de HQs que por quase 50 anos todas as HQs tinham a assinatura no modelo de apresentação dele. Tanto que quando teve o clash com a produção nipônica, aí que teve uma diferenciação no modelo de produção americano. Não quer dizer que isso é bom, pior, inferior, superior. Eu não quero aqui dizer que o Shotengo, que é influenciado pelo budismo, vai ser superior. Não é esse o ponto que eu estou comentando. Estou comentando que existem preceitos distintos na essência das duas produções animadas. Ambas vão ter uma característica de diferenciação que a gente precisa aqui assumir, né? Que é para criança, e depois que vai ter toda a artimanha, né? De que é mais para que nós tenhamos conhecimento mútuos, né? O lado animista, de nós estarmos diante de uma arte que emula a realidade e tal, beleza. A gente tem que entender, né? Que nasce com intuitos de criança, mas enfim. O valor comercial também está presente no Japão, não dá para mudar não. É só a questão de preceitos mesmo. Que, pra mim, a visão é de preceitos. Existem nomes que claramente moldaram a indústria para um para outro, óbvio. Mas eu não quero meter o louco de dizer superior, tanto porque a americana ajudou muito a japonesa, né? Tem tudo documentário com o Osamu Tezuka sobre Kimba. Kimba ia ser reproduzido com a co-produtora americana
E o Tezuka comentou que muitas das exigências da produtora não iam dar certo, porque o Japão não tinha tecnologia o suficiente para fazer uma série animada de muitos episódios coloridos. Aí os japoneses simplesmente receberam um presente dos americanos com máquinas coloridas para fazer os episódios. Então, tipo, a retroajuda entre eles foi extremamente importante. Enfim, né? Tô me estendendo aqui, né, e tal. Só que depois da vinheta. Eu quero começar te fazendo uma pergunta muito simples, ou pelo menos que parece ser muito simples. Qual é a diferença entre animação americana e animação japonesa? Pô, Gabriel, isso é muito fácil, cara. A animação japonesa é das meninas do olho grande, é das meninas colegial, cabelão liso, gigantesco. Enquanto as animações americanas é com os personagens quadradão, é com Batman, é com Superman, é com Super Choque. É muito fácil diferenciar. Cara, assim, essa resposta ela é válida, porém, se fosse pra resumir de forma tão superficial, esse vídeo ele nem precisaria existir. Primeiro, Galado. Olha o nível que o cara se coloca, pô. Olha o nível que o cara se coloca. Eu lembro muito do Cauê Moura. O Cauê Moura, no Ilha de Barbados, ele dizia, não, mano, aqui o papo é mais cabeça, entendeu? Aqui o papo é mais cabeça. Aí eu lembro do Rafinha Bastos. Cara, tem um maluco que ganhou um Nobel de Literatura, assiste esse canal aqui, ele vai dizer que cabeça só se for do meu pip. Que não tem um pingo de papo cabeça, pô. Não se coloca num patamar de que aqui é um papo cabeça, Cauê. Porque aqui não é. Aí o Cauê, não, beleza, tudo bem. Claro que vai ter pessoas que vão achar o nosso papo inferior. Mas não. Ainda assim, são muitas poucas pessoas que estão abertas a falar o que a gente vai falar aqui, entendeu? Esse cara tá fazendo justamente o que fazia o Cauê Moura. Que, tipo, vamos lá. Ó, se for pra falar assim, não é nem preciso falar. Eu vou ser técnico, mano. Eu vou falar a true aqui. Qual é de fato a essência divisória entre americanos e japoneses, meu, no mundo dos desenhos. Aqui, a partir de agora você vai sair com conhecimento, ó, latejando na sua cabeça. Não faz isso, pô. Não faz isso, pô. Não entra. Não vai nessa zina, pô. Deixa o seu canal mais diluído, mais humilde. Porque aí é melhor, né? Está permissível ao fracasso? Não, ao erro. Permissível a correções, né? Então, tipo, é isso aí. vamos entender qual é o contexto histórico em que cada uma dessas animações se originou. Agora sim, se você realmente quer aprender história da animação, eu recomendo que você assista esse vídeo aqui que eu fiz explicando realmente a história da animação. Meu Deus! 1917 para 2021, sendo que ele botou um protótipo aqui de animação de 1892. Esse vídeo pode ser um vídeo bem bacaninha, histórico e tal, mas ele se colocou num patamar, amigo. Vamos ver. Em todas as suas etapas e falou inclusive sobre como ela Não são todas, você sabe que não são todas, mas são chaves, né? É impossível você ter feito um vídeo de 10 horas. surgiu e se desenvolveu aqui no Brasil. Então se você quer aprender de forma mais detalhada, fica aqui o vídeo. Vamos continuar. Mas voltando à origem da animação americana, cara, eu acho que dá pra afirmar com certa tranquilidade. Não é a origem da animação americana. A gente nunca voltou do assunto. Não. Você está querendo fazer uma divisão entre eles. Não precisa. Voltando à origem da animação americana. Como assim origem da? Nunca teve esse papo. Que os Estados Unidos foram pioneiros na popularização dos desenhos animados. O primeiro desenho animado americano foi o Gato Félix, concebido por Pat Sullivan lá em 1919. E alguns anos depois disso, vai surgir um player nesse mercado que vai se tornar dominante até os dias de hoje. É claro que eu tô falando da Disney, que é fundada em 1923 pelos irmãos Walt e Roy Disney.
Já em 1928 vai surgir o personagem de desenho animado mais famoso de todos os tempos. É claro que eu tô falando do Mickey Mouse. Mas até aí tava tudo muito bem, tava tudo muito bom, a Disney Estão entendendo por que é diferente do Japão? estava sendo praticamente o único grande estúdio de animação do mundo, até que em 1933 vai surgir uma grande concorrência que vai criar uma rivalidade entre a Disney e ela até os dias de hoje. Eu tô falando da Warner Bros. Cartoons, que é fundada em 1933. Se você não clicou na cabeça logo de primeiro, eu vou te dar uma mãozinha. A Warner Bros. É a criadora dos Looney Tunes, que vão se tornar um desenho muito popular nos anos 30, 40 e 50 e basicamente vão dominar o mundo todo. Mas ainda falando de Disney, nos anos 30 a gente vai ter o lançamento de um filme animado que vai ser praticamente o primeiro grande filme animado do mundo. É claro que eu tô falando da Branca de Neve de 1938. Mas cara, não é por acaso que eu ainda nem sequer comecei a falar de animação japonesa. Isso porque até 1950, mais ou menos, a animação Errado. Hakujaden foi o primeiro anime colorido no Japão. Mas já tinham filmes, até mesmo pró-guerra, japoneses. Tem um que é... São dois muito conhecidos, é Momotaro alguma coisa, e o outro também tem uma história sobre Momotaro, trazendo um folclórico infantil para o mundo das guerras. Claramente, né? Vocês já entenderam por que o Japão queria incentivar as crianças à guerra, né? Enfim, é errado. Não foi lá pra 50 e... Não. Já tinha animação anterior no mundo do Japão, essa aqui só é a primeira animação colorida japonesa. Japonesa praticamente nem sequer existia. Entre muitas guerras e muitos conflitos que aconteceram no mundo nessa época, o Japão ainda estava começando a descobrir a animação, os primeiros estúdios ainda estavam começando a se formar para que a gente visse a animação japonesa nascer, florescer e se popularizar O que é que tem a ver? apenas lá em meados do final dos anos 70 para início dos anos 80. Tanto que eu O que é que tem a ver, mano? O que é que tem a ver estar em guerra ou não? A Alemanha, por acaso, virou um grande polo da animação? O que é que tem a ver, pô? Qual foi o gatilho para os japoneses terem animação? Se for assim, não, a guerra. O Japão, entre muitas guerras, demorou para virar um polo industrial de animação. Tá. A Inglaterra, a França, a Alemanha guerrearam por muito tempo também. Por que não viraram o polo de animação que é hoje o Japão? Tem que dar o motivo, o gatilho principal pro Japão ter tanto incentivo assim pra animação japonesa, sabe? Pra animação, animation, né? Tanto que o nome anime nasce na França, né? Todo mundo sabe e tal. Mas a França, a Alemanha, a Polônia, esses países que têm boas animações ali, geralmente alguns filmes muito aclamados são alemãos, franceses, poloneses, até britânicos e tal. Alguns são muito aclamados por lá, Espanha. Mas não tem esse polo de animação, né? Não sai 170 animações da França por semestre. Não são isso. Não é tudo isso. falei pra você que lá atrás a Disney, que é o maior estúdio de animação do mundo, foi fundado em 23, só que o maior estúdio, ou talvez o mais tradicional estúdio de animação japonês, ele só é fundado em 1948, ou seja, muito tempo depois da Disney já estar fazendo um sucesso absurdo. E nos anos 40, enquanto o Japão ainda estava abrindo o seu primeiro grande estúdio de animação, os Estados Unidos já estavam lançando desenhos como Bambi, Tom e Jerry, Pinóquio e vários outros. E é difícil pra gente entender como que nessa época o Japão ainda não tinha essa cultura do desenho animado tão enraizado e tão estruturado como ele tem hoje, mas é só a gente parar Nenhum desses filmes aqui é nesse período que você comentou, cara. Nenhum. pra pensar em como que o Brasil tava nessa época. Não, Cara, por que vocês pagam esse vídeo, cara?
O próximo vídeo desse canal vale o quíntuplo. Quem pagar o próximo vídeo desse canal aqui, o Artevista, vale o quíntuplo. Quíntuplo. Você pega a minutagem, multiplica por 5. Pronto. Aí eu vejo. Se lascar, cara. Se você viu esse vídeo da história da animação, você vai perceber que o primeiro grande filme animado brasileiro, ele só é lançado em 53. E até hoje, na verdade, a gente não tem um grande estúdio de animação que produza conteúdo que seja exportado para o mundo inteiro. O Brasil ainda é um mercado muito nacional, e era mais ou menos isso que acontecia com esse Japão até o final dos anos 60. Não e tem falando nada a em ver. final dos anos 60, mais ou menos em 1950, Cara, não tem nada a ver. Impressionante como não tem nada a ver a produção brasileira com a produção japonesa. O Japão explodiu, cara. O Japão teve 2 bombas no país. O imperador cometeu seppuku. Não tem comparação com o Brasil, velho. Bom, Getúlio Vargas também cometeu um certo seppuku, né? Mas enfim. Enfim. A explosão mercantilista do Japão, até mesmo do próprio auxílio dos Estados Unidos, não tem nada a ver com a produção brasileira. Nada, nada. O dinheiro que entrava aqui não tem nenhum a ver com produção japonesa, nada. Eu acho que não tem um país mais não recíproco com um país que seja o Japão, cara. Sei lá, Congo, Burkina Faso. Compara com qualquer país, velho. O Japão vai ser outra parada, não existe. Só, sei lá, Coreia. Mandou R$10. China. Foi ter live da Indy que começou a chover na minha cidade. Opa. 58, o Japão vai lançar o primeiro anime, o primeiro filme de anime que consegue É mentira. furar essa bolha do Japão. Que consegue furar a bolha do Japão. Agora pode inventar qualquer porra, né? E conseguir se popularizar no mundo todo. É o filme A Lenda da Serpente Branca, na nossa tradução em português, que consegue esse marco de finalmente sair do Japão, abrir as suas asas e ser conhecido pelo mundo todo. Enquanto isso, nos Estados Unidos, nós tivemos desenhos como os Flintstones, Scooby-Doo, e no Japão, só no início dos anos 60 que nós tivemos o primeiro anime. A gente tava vendo a influência do Miyazaki, Takahata, a gente viu filmes muito próximos a esses. Hakujaden não tem muito a que se falar não, pô, é um filme ok, Hakujaden. A ser lançado na televisão, ou seja, em episódios. E cara, se você for ver esse anime, ele realmente não tem absolutamente nada a ver com o que a gente entende que é um anime hoje em dia. Em 63, Nossa. Inclusive, é lançado um anime japonês chamado Astro Boy, Esse que vem mesmo. a se tornar um dos mais populares no Japão. E se você curte esse. anime, você provavelmente Esse Astro Boy que lançou em 63. Foi esse mesmo aí, tá? Visualmente, exatamente. Bah! Lançaram essa aí. sabe que existe um gênero de anime chamado mecha, que é basicamente robôs gigantes. Sim. E esse gênero, ele começa Sim, Astro Boy que... Astro Boy que gerou os mechas. Tá, tudo bem. É impossível não dizer que muitos autores de mecha lá para 70, 60 adoravam Astro Boy. Tudo bem. Foi a primeira science fiction aclamada da segunda metade do século XX. Tudo bem. Mas é impossível você assimilar que Astro Boy influenciou categoricamente o gênero de mecha, porque Evangelion, por exemplo, tem nada a ver com Astro Boy. Esse que tá na tela não tem nada a ver com Astro Boy. Eu acharia mais justo falar de Tetsuji Nichijou Hachigo. Porque Tetsuji Nichijou Hachigo, ele realmente era um mechazão gigante. Ele só não tinha aquela parte de você entrar no mecha e comandá-lo, mas um garoto tinha comando a um grande de metal, um grande metálico. E depois vem a onda Gonagai, né? Mazinger, pronto, aí na onda Gonagai que se estrutura aquele universo de mecha, e com a chegada de Gundam, com o Realistic Mecha, que o gênero de mecha se estabelece. Foram anos e anos. Astro Boy pode muito bem ter influenciado. E acredito que tem influenciado.
Mas você colocar Astro Boy como categórico, assim, ó, pá! Fundamental. É tipo você dizer, não, o Brasil ter perdido 50 foi fundamental pra gente ser campeão em 58. Foi mesmo? Não era melhor ter ganhado 50, não? Que a gente podia ter ganhado 54. Se a gente tivesse ganhado 50, 54, talvez a gente também tivesse ganhado. É aquela parada assim, você parar pra pensar no e se, enfim, não quero me prolongar. Começa a se popularizar nos animes no Japão mais ou menos no final dos anos 70. Só que, mano, até aqui a gente falou de Astro Boy, a gente falou de animes mecha, e isso não é realmente, sabe, uma coisa muito mainstream. Até hoje isso não é a coisa mais popular que o Japão produziu. Anos 90 era mainstream, sim. Mas nos anos 80, o Japão vai lançar um desenho, um anime, que vai simplesmente cair nos braços do público. Eu tô falando de Dragon Ball, que é lançado... O que é que tem a ver, mecha? O que é que tem a ver? O que é que tem a ver, cara? É melhor desistir desse vídeo, né, cara? lançado em 1800. Cara, 1800 é foda. Eu tô falando de Dragon Ball, que é lançado em 1986. E os anos 80 pra animação japonesa, eles representam muita coisa, cara, porque é a partir dos anos 80... Cara, simplesmente coloca um dos filmes mais ignorados da Ghibli. Ghibli? O nome é Ghibli, né? Eu tenho que me acostumar com Ghibli. Por isso que eu falo isso, tá, gente? Desculpa. Um dos filmes mais ignorados da Ghibli. O cara colocou aqui, velho. Ocean Waves, né? Que eu nem lembro como é que é em japonês. Que o Japão começa a produzir obras que fazem com que eles consigam bater de frente com os Estados Unidos em termos de popularidade e exportação de conteúdo animado, e faz com que eles comecem a encostar perto da América, até chegar no ponto em que hoje em dia os dois são praticamente igualmente populares no quesito do desenho animado. Depois disso... Que prova que tu tem? Que prova tu tens para desafirmar isso, rapaz? Como tu estás a afirmar tamanha petrulha? Tu tens que mostrar um gráfico, horas. Tem que mostrar alguma análise que tu estás a palpitar? Tu tens resposta para essa total alegação? Ou tu estás apenas a impugnar o infinito, esperando que nós simplesmente aceitamos? Ora, pois... A gente vai começar a ver obras mais modernas e mais recentes, como, por exemplo, One Piece e Naruto no Japão e nos Estados Unidos. Naruto é moderno. Os primeiros desenhos de super-herói que vão acabar se tornando uma das coisas mais populares na animação americana, de Marvel. Sim, exatamente a... Gente, vamos só aceitar. O DC e todos aqueles heróis que a gente já tá acostumado na infância. E, assim, resumindo a história da animação desses dois países, os Estados Unidos começou realmente muito antes do Japão a se desenvolver e a se popularizar, e o Japão foi diretamente influenciado. Cara, esse anime aí que você tá botando, cara, é dos anos 2000. Esse anime aí que você tá colocando nos anos 2000, o Astro Boy que você viu ali, Astro Boy. Tetsuya Natom, 1963, aquele anime ali que apareceu, não é esse. Tem 40 anos de distância desse aqui que você tá colocando pro que de fato foi, cara. Acorda, mano, acorda. Como assim? Como é que você olha pro ano 63 e não pensa, pô, essa animação tá muito boa pra 63, hein? Como? Como que você não para e olha pra isso e pensa, cara, isso aqui não é de 63, cara. Cara, isso aqui não é de 63 não, hein. Pô, não parece, mano. Como, cara? Por isso também. Mas beleza, agora que a gente já entendeu o contexto histórico dessas duas animações, entre aspas, vamos entender um pouco melhor quais são as diferenças
técnicas. Pronto. 9 minutos de vídeo de nada. Entre elas. É claro que você pode dizer que a animação japonesa tem as meninas dos olhos grandes e dos cabelos gigantes e da roupa de colegial, mas quem acompanha anime sabe que não se resume só a isso. Você tem animes diferentes, com diferentes estilos, alguns até bem diferentes do que você está acostumado a chamar de anime, enquanto na animação americana a gente tem também desenhos americanos que fogem daquilo que a gente está acostumado. Só que Esse foi claramente inspirado em desenhos japoneses, né, velho? Esse aí, pô, animação americana. Ah, por favor, né? As próprias cantoras da opening de Teen Titans são japonesas. Pera aí também. uma coisa tem que ser Péssimo exemplo. Isso aqui não é uma... América. A lenda de Aang também vai botar aqui, porque também tem influência, claramente influência anime, pô. Não, né? dita nesse momento. A animação americana, ela de fato parece ser um pouco mais diversificada e um pouco mais variada nos seus estilos visuais. Olha a variação aqui. Aang, que é inspirado no Japão. Ben 10, Força Alienígena, Danny Phantom, Hora de Aventura, Freakazoid, Mutante Rex, que também é inspirado no Japão. Esse diabão aqui eu não sei o que é. Gumball, Jackson Long, o Dragão Oriental, Juniper Lee, que é assumidamente influenciado por anime, já disseram os criadores. Kim Possible, beijo da Kim Possible. Korra, que é inspirado no Japão. Esse aqui eu não sei. Lion Man, desse novo do Thundercats, é inspirado em animação japonesa. A Mandy, o Duelo Shaolin. Será que o Duelo Shaolin é influenciado por animações orientais? Será? Perry. O Tartakovsky mesmo já disse que gosta muito de anime, né? E Powerpuff Girls, obviamente, ia ter influências, né, nipônicas, mas assim, o padrão de produção de Powerpuff Girls não é enquadrado ao padrão de produção de um anime qualquer aí. É bem americano o padrão de produção. Não ignora o fato que o Tartakovsky é um grande fã, mas enfim. Tanto que Samurai Jack, ele já deixou bem mais evidente. Timmy Turner. Pô, cara. My Little Pony. Essa aqui eu não sei qual é. Não. É Mutante Rex? Essa moça aqui é Mutante Rex? Acho, ou é Mega XLR8? É? Essa ruiva aqui é de Mega XLR8? Enfim, My Little Pony, Mega XLR8, supostamente. A menina robô, que eu esqueci o nome, Lee Yang-yo, ele também já foi inspirado em Japão. E Invasorzinho. Dessa imagem aqui, eu sei, gente, eu sei que não foi ele que fez essa imagem, tá? Eu sei que não foi ele que fez essa imagem. Eu sei. Ele colocou aqui pra dizer a variedade visual americana. Enquanto a nipônica não tem tanta. do que Sendo que muitos do que estão aqui usando de exemplo têm influência nipônica para a sua variedade. Você pega o visual de Shin-Chan e compara com Luckstar, com Naruto, compara com Yuzugi Urameshi, compara com Durarara, compara com Bleach, sabe, a variação é alta sim. Ele botou Sailor Moon e Sakura Card Captors aqui, né, bem próximo. Ele não, né, o autor dessa imagem colocou bem próximo que você, nossa, bem pouco variante, né? Não, tem uma variedade gigante, tanto que essa variedade influenciou as animações americanas. E outra coisa também, né, que é preciso ser bem comentado, em torno de 130 milhões de japoneses. 130 milhões de japoneses. 440, eu acho, 440 americanos. 440 milhões de americanos. Você bota isso no pós-guerra, ou até mesmo nos anos 80, a América vai ter o triplo da população japonesa. Pô, a variedade estar presente na América é algo natural. E mesmo assim, eu acho que é equiparável sim à japonesa. Eu diria que o Japão tem mais variedade do que a americana. Nas grandes produtoras, tá? Nas grandes produtoras. São vídeos como esse que eu entendo quem gosta de editar os seus próprios vídeos, como o Alexandre. Boa.
a animação que a gente entende como sendo a animação japonesa. Isso porque a animação americana, quando você fala de animação americana, você precisa especificar que tipo de animação você tá falando. Você tá falando da Disney clássica dos anos 30, 40, 50? Ou você tá falando da Pixar do final dos anos 90 com Toy Story, Carros, Monstros S.A.? Ou então você tá falando do Cartoon Network do final dos anos 90 também, com A Vaca e o Frango, com Ben 10 e vários outros desenhos que a gente cresceu assistindo na televisão, porque a verdade é que se você for tentar classificar a animação americana como uma coisa específica, você provavelmente vai ser injusto, porque a animação americana, ela é... Não, eu gostei. Porque não é injusto você chamar tudo de anime, né? Não é injusto você, não, é anime. Technolize, Monster, Isekai Dungeon, Isekai Musou Kenja, Evangelion, Maid Dragon, tudo igual, porra. É anime. Não é injusto. No americano é injusto. Mas no japonês, não. Não é tão injusto assim, né? animação japonesa, você tem muitas facetas diferentes, muitos estilos. Justo, porque a animação americana, ela é de fato bem mais comercial do que a animação japonesa. Você tem muitas facetas diferentes, muitos estilos. Caralho, incrível como esse cara não viu um anime na vida, pô. Incrível como esse cara não viu anime. Esse cara não assiste anime, pô. O tanto de variedade que existe em animação. Você pega Odd Taxi. Coloca Odd Taxi do lado de Fullmetal. A diferença tonal entre os dois. Estilos diferentes na animação americana. É claro que eu não tô falando que não existem animações 3D nos animes, não existem animações 3D no Japão, mas eu não tô nem querendo aqui falar apenas de 2D e 3D, e sim falar de diferentes gêneros e de diferentes coisas que a gente tem na animação americana e que na animação japonesa a gente simplesmente não vê com tanta frequência. Quando você pensa em anime japonês, já vem na sua cabeça a imagem daquele personagem, do cabelo liso, Tá errado. E aí? Vai fazer o quê? Quando eu penso em anime, o primeiro que vem é Kaiji. do olho azul, ou então com aquele monte de brilho no olho, aquele narizinho pequeno, aquela boquinha fofinha. Quando você pensa em animação americana, existem muitas coisas de... Caraca, que vídeo é esse, brother? Que vídeo é esse, brother? diferentes que vêm à sua cabeça e fica até difícil você classificar. Mas outro ponto a ser avaliado também é que a animação americana, ela demorou muito mais do que a animação japonesa no quesito de perceber que a animação não é só coisa pra criança. Se você for olhar as obras americanas que foram lançadas... Isso é mentira, tá? O Japão tem uma organicidade de orgânico, sabe? De se ver, de aceitar o pequeno japonês, sei lá o nome que isso pode se dar, muito mais fácil do que o americano. Eu vou tentar falar isso aqui de maneira melhor. O Japão sempre teve a ideia de pequeno homem ou pequena mulher. E isso sempre foi também uma existência da Europa. Muito se fala sobre a Revolução Industrial ter feito trabalho infantil. Que tinha muitas crianças em trabalho infantil na Revolução Industrial. Ponto. Sendo que trabalho infantil sempre existiu. Sempre existiu. Trabalho infantil sempre existiu. Com a Revolução Industrial, a galera começou a perceber que, opa, tá difícil. Acho que as minhas crianças melhor deixar em casa. E aquela questão de que muitas crianças passavam muito tempo lá e começavam a passar muito mal, ou as pessoas tinham dinheiro o suficiente para colocar as crianças em casa, não precisa mais trabalhar. O Japão não. O Japão não teve essa filosofia de revolução industrial por muitos anos. O pequeno japonês, ou a pequena japonesa, eles se viam como um da sociedade. E isso reflete numa cultura de produção na qual, no período inicial
do século XX pra cá, o Japão não se desprendeu a ponto de falar que criança é criança e adulto é adulto. Enquanto na América isso foi mais presente. Se você pega livros para crianças do século XIX, do século XVIII, que estão na América, você vai perceber paradas muito pesadas. O próprio Pinóquio. Você pega Pinóquio, o livro inicial de Pinóquio, o livro que nasceu de Pinóquio, ele é bizarro. É um puta livro bizarro, cheio de parafernálias gnósticas e maçônicas para uma criança. E é isso aí. As verdadeiras histórias dos irmãos Grimm, né? Que todo mundo, nossa, você sabe o que tem por trás de Chapeuzinho Vermelho? Aí você pega as histórias as histórias dos irmãos Grimm de verdade e elas são cadavéricas, são coisas assim melindrosas, amedrontadoras. Porque teve uma cisão americana de que criança é criança e adulto é adulto. Enquanto no Japão, isso demorou muito para se ordenar, a ponto de que o japonês, quando nasce o mundo das animações, o mundo das HQs, né, que seria os mangás e tal, quando nasce todo esse Akane-banachis, o que seja, eu tô resumindo muitas coisas aqui, tá? Eu tô falando que o Japão, por simples linhas, superficial mesmo, o Japão, como ele falou aqui, questão de dinheiro, criança e tal, o Japão não via dessa forma por muito tempo. Na verdade, foi a influência americana que fez com que o Japão tivesse comercialmente a redistribuição focada em criança e adulto. Tanto que, até hoje, se tem determinações demográficas japonesas. Seinen, Shoujo, Josei, Shonen, Kodomodachi, ou Kodomomuke. Desculpa, é Komodomuke. E, sei lá, essa afirmação dele é leiga pra caramba, mas eu queria dar esse comentário de que, sim, a América ficou fresca antes de todo mundo, vai. Era isso que eu queria dizer. Demorei tanto pra falar uma coisa óbvia. Opa, peraí que alguém me mandou um textão. Sobre o que ele falou antes de comercial, tanto animações gringas como japonesas se originaram e cresceram como propagandas em especial de guerra. Eu comentei que o Momotaro, né, no Japão. E o cara não leva isso em conta mesmo com exemplos como tanta informação na internet. Você tem exemplos como Popeye e alguns da Disney do lado gringo. E Momotaro e... Norakuro, é verdade, no Nippon. Caceta Momotaro, que é propaganda literal de um dos primeiros longas-metragens da animação lá no Japão. Ele não comentou que a guerra é um dos fatores mais importantes, né? Tanto que moleque gosta de guerra, moleque sempre gostou de guerra. E, de novo, via-se como um pequeno adulto. Sabe o que o pequeno adulto é? Um ótimo murambelo pra colocar uma arma nele e atirar em gente. Por que você acha que as primeiras edições do Capitão América era ele batendo no Hitler? Porque tem que ter isso aí, pô. Os moleques tem que ver o Hitler como um grande inimigo pra descer o cacete nele quando eles forem pra guerra. E tem que ter história. E eu vou dominar vocês. Vocês estão acabados, irão morrer todos. Não, eu serei o herói que irei salvar tudo. E de você. Enfim, né? Até praticamente quinzenesa no quesito de perceber que a animação não é só coisa para criança. Se você for olhar as obras americanas que foram lançadas até praticamente 15 anos atrás, a grande maioria delas, salvo exceções, é para crianças, são animações infantis, e essa é uma diferença primordial entre a animação americana e a animação japonesa, o público-alvo. A animação japonesa, ela não demorou a perceber que a animação pode ser um conteúdo consumido tanto por crianças quanto por adolescentes e adultos, enquanto a animação americana, até pouco tempo atrás, não percebia esse tipo de mercado. Então, como eu falei, pronto, eu falei tudo aquilo pensando que ele tinha falado o oposto, mas ele falou... Ele foi condescendente comigo, né? Bah.
Existem exceções, e é claro que eu tô falando de Simpsons, que é uma das animações adultas mais antigas que a gente tem. E aí você pode falar de Futurama, de Rick and Morty, só que essas Porra, animações, elas 20 anos têm de- menos de 20 anos, enquanto que os animes, que tem um tema um pouco mais adulto no geral, já estão fazendo esse tipo de coisa, já estão abordando esse tipo de tema desde os anos 80. Existe muita gente, inclusive, que acha que anime não é um conteúdo para criança e que não deveria ser consumido por crianças, que talvez o conteúdo dos desenhos americanos seja um pouco mais compatível com esse tipo de faixa etária. Eu particularmente não acho, eu acho que dá para consumir os dois tipos de conteúdo em qualquer faixa etária, mas uma coisa não dá para negar, a animação americana de fato só começou a ser também feita pensando em adultos nos últimos 20 anos. Bom, esse daqui Alguém traz um desenho americano que tem 30 anos e que é pra adulto. Ah! Explode o cara, tá ligado? Porque tem. Eu acho que até mesmo aquele Black Cat. Black Sad Cat, eu acho que é o nome, enfim. Tem mais de 30 anos. E sei lá. Eu não vou perder o meu tempo. Eu já perdi o meu tempo. Eu disse que não ia perder o meu tempo e perdi meu tempo com esse cara. Porque ele é muito palpiteiro. Ele é muito palpiteiro, ele é inacreditável. Ele não tem uma base no que ele tá falando, pô. É só palpitagem. Só. Acabou. O cara não diz nada além do que ele acha. Fim. É impressionante. Por que eu perdi o meu tempo respondendo esse cara? Eu não sei. Eu peço desculpas pra vocês. Eu não sei. Não sei. Desculpa. De verdade. Enfim, cara. Qualquer novo vídeo desse maluco. Desse maluco. Será o quíntuplo. Se ele tem um vídeo de 10 minutos, vocês vão ter que pagar R$50. Se esse cara tem um vídeo de 15 minutos, vocês vão ter que pagar R$75. Ponto. Pra ver se vocês deixam a end mais pura. Porque não dá, cara. Não dá, mano. Paraíba, ADM, da baleia azul, overkill e o red, só na boquinha.